Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, tá? Em João 6, do versículo 11 ao 13. Diz assim: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Eu quero falar um pouco sobre milagres. Esse milagre aqui é um milagre que todo mundo conhece, é o milagre da multiplicação dos pães, que o Senhor Jesus fez, que ele alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Milagre, podemos definir milagre como sendo o ato ou o acontecimento fora do comum, que não se explica pelas leis naturais. Em outras palavras, nós podemos dizer que milagre é a interferência de Deus no impossível do homem. Porque para Deus não existe impossível. E quem é limitado pelas leis da natureza e pela nossa própria natureza somos nós. O Senhor, ele não se limita. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E eu quero dividir com você, nessa noite, 4 coisas que eu aprendo nessa passagem. A primeira delas é que para você alcançar o milagre, você precisa tornar essa necessidade conhecida ao Senhor através da oração. Não tem como nós alcançarmos milagres se nós não dissermos ao Senhor do que nós precisamos. Se nós não apresentarmos ao Senhor a nossa necessidade. Aqui nessa passagem, nós vemos o Senhor Jesus, que a primeira coisa que ele fez, quando ele recebeu os pães e os peixes, foi orar a Deus. E ele orou agradecendo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós precisamos de um milagre do Senhor é apresentar essa necessidade a Deus através da nossa oração. Nós vemos aqui que o exemplo que Jesus nos deixa é uma oração de gratidão. E o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu creio no meu milagre, eu já agradeço. Eu conto a minha necessidade para o Senhor e eu agradeço por aquilo que eu já tenho. Eu tenho um coração grato por aquilo que eu pedi ao Senhor. Porque ainda que Ele não me conceda, mas eu creio que Ele pode me dar. E isso agrada o coração de Deus, porque eu tenho fé. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para alcançar o nosso milagre é orar. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar é que, para alcançar os milagres, esse milagre, os discípulos e a multidão obedeceram às instruções dadas pelo Senhor. Não existe milagre na nossa vida sem obediência. As bênçãos de Deus na nossa vida, elas estão condicionadas à nossa obediência. Então, nós percebemos aqui nessa passagem que, antes de qualquer coisa, Jesus mandou a multidão assentar. E a multidão obedeceu. E eu creio que eles nem sabiam o que ia acontecer, mas eles obedeceram à instrução que o Senhor deu. E os discípulos, ele mandou que eles distribuíssem, eles repartissem aquilo que eles receberam. Então, eles também obedeceram às instruções que o Senhor lhe deu. E a obediência, ela gera milagre. A obediência, ela destrava bênção. A obediência, ela faz com que as nossas orações alcancem o céu e mova o braço de Deus a nosso favor. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós devemos compartilhar aquilo que nós temos. Observem que eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. O André, ele até diz assim, mas o que é isso para tão grande multidão?
Quando nós compartilhamos o pouco que nós temos com o nosso próximo, e quando nós colocamos o pouco que nós temos nas mãos do Senhor, isso gera milagre. Eu lembro que a viúva de Sarepta, quando Elias foi ordenado por Deus para visitá-la, né, que ia ficar na casa dela, eu lembro que quando ele chegou lá, ela estava fazendo já o último bolo para ela e o filho comer, porque ela sabia que eles iriam morrer de fome. E o que eu acho interessante nessa passagem é que o profeta diz assim, olha, faz primeiro para mim e depois você faz para você e o seu filho. Se aquela mulher ela não fosse uma mulher de fé, ela não teria dividido o pouco que ela tinha com o profeta. Mas porque ela compartilhou o pouco que ela tinha, Deus fez um milagre tão grande que a sustentou a ela, ao seu filho e ao profeta durante toda a seca. Então, quando nós colocamos aquilo que nós temos nas mãos do Senhor, quando nós compartilhamos com o nosso próximo aquilo que nós temos, o Senhor faz milagres. E o milagre que ele faz não alcança só nós, alcança todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque o milagre que Deus faz, ele não abençoa somente a nós. Observe que toda aquela multidão foi abençoada pelo milagre que o Senhor fez. Os discípulos foram abençoados. E o rapaz que colocou o que ele tinha nas mãos do Senhor, ele também foi muito, muito, muito abençoado. A última coisa que eu aprendo aqui tá no versículo 12, que diz assim: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então é necessário que você aprenda a cuidar daquilo que o Senhor te deu, ainda que você ache que é pouco, mas que você não desperdice. O milagre de Deus, ele só vai vir para nossa mão quando nós soubermos gerenciar aquilo que ele nos concede. Então, o Senhor disse aqui, olha, não desperdice nada. Então, para o milagre chegar, eu preciso estar preparada para gerenciar aquilo que o Senhor vai colocar na minha mão. E eu só estou preparada se eu souber gerenciar o pouco que ele já me deu. Se eu consigo compartilhar com o meu próximo e se eu consigo colocar nas mãos de Deus o pouco que ele me deu e confiar que através disso ele vai fazer um milagre, ele pode multiplicar aquilo que ele já me deu. Agora, se eu não cuido e se eu desperdiço aquilo que ele colocou nas minhas mãos, não tem como eu receber um milagre grande das mãos do Senhor. Então, o que eu aprendo aqui? Quando Jesus disse assim, não desperdice nada, ele está dizendo que nós precisamos aprender a cuidar daquilo que nós já temos. E o milagre de Deus, ele é para que nós aprendamos a gerenciar essa bênção. Para que nós aprendamos a viver esse milagre sem desperdiçar, sem jogar fora a bênção que ele nos concedeu. Ele diz assim, ó, no 13, ele diz assim, ó, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram o que havia comido. Observem que aquele garoto, ele tinha apenas 5 pães. Mas daqueles 5 pães, Deus multiplicou, o Senhor multiplicou, alimentou toda a multidão e ainda sobraram 12 cestos. E o que eu aprendo aqui? Quando nós colocamos nas mãos do Senhor aquilo que nós temos, o Senhor multiplica. Foi isso que o Senhor fez. Ele recebeu o que o garoto concedeu a ele, mas ele restituiu muitíssimo mais. Então, nada que você coloca nas mãos do Senhor, você desperdiça. E que o milagre do Senhor, que o milagre de Deus possa alcançar a tua vida, alcançar a tua família, alcançar os teus. Através da sua fé, você pode alcançar milagres que venha trazer salvação para a tua casa. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém.